Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Dito, eu vejo tantos torcedores criticando o Rogério, quando muitos comentaristas lá fora só elogiam o trabalho do nosso técnico. Não, mas o torcedor ele tem que criticar mesmo quando o Rogério erra, sabe? Tem que criticar. O torcedor é torcedor, ele paga o ingresso dele, mesmo que não pague, mesmo que ele fique em casa assistindo, ele é torcedor do time dele. Se o Rogério erra, se o Rogério faz uma modificação errada, se o Rogério escala o time errado, na opinião do torcedor, o torcedor tem o direito de fazer as críticas. É aquilo que a gente falou, nós estamos aqui no dia a dia. Os caras lá fora, eles veem só aquilo ali, o jogo e tal, então tem que fazer. Aliás, falando da Bahia, vocês se lembram do Rafael Sobis? Rafael Sobis, centroavante, lembram? Fez gol pra caramba, internacional, que é esse comentarista esportivo e tal. Rapaz, ele falou uma coisa interessante, viu, ontem, e chamou a atenção, porque assim, é por isso que a gente diz sempre ao torcedor que a gente tem que ter muito equilíbrio. E aí vale para o Bahia e vale para o Vitória, né? Nem 80, nem 8. Você tem que o equilíbrio. Tem jogos que você chega perto do 80 em elogio ou crítica. Tem jogos que você chega perto do 8 da mesma forma, né? Então, o Rafael Sobis, ele chegou ontem a dizer que se o Bahia estivesse no centro do país, tinha um bocado de gente ajoelhado perante o futebol que o Bahia vem jogando. E não é o primeiro que eu ouço, não, viu? Eu já ouvi outros comentaristas nesse cenário nacional aí, elogiando bastante a postura do Bahia. Sabe o que acontece? Acontece, gente, é o seguinte. Nós estamos aqui, isso vale também para as críticas. Isso vale para os elogios e para as críticas. Lembram quando a gente diz aqui, torcedor, ouça a gente. Nós estamos aqui no dia a dia, nós é que estamos vendo o que está acontecendo, se Everton Ribeiro está bem, se está treinando bem, se aconteceu alguma coisa com ele ontem. Às vezes isso não vai para lá, só passa lá aquele último momento. Eu digo também, às vezes, eu não estou no treinamento, eu não sei o que está acontecendo no treino, eu tenho que comentar aquilo que me é apresentado, é o jogo. Então, assim, é claro que eles também só estão vendo o jogo, não está no dia a dia, no noticiário, como nós estamos aqui. Então, alguns já falaram isso e Rafael Sobis falou isso ontem. Ele está encantado com o futebol do Bahia, o jeito do Bahia jogar. Everton Ribeiro foi colocado num altar pelo esse jogo do Vasco aí, e o pessoal elogiando demais Everton Ribeiro, que o Bahia joga com 2 pontos, que não é futebol moderno, jogar com 2 pontos abertos com o centroavante, isso não é o futebol que se joga hoje, e a gente tem que dar mão à palmatória na Europa. Porque tudo que acontece de novo no futebol não espere no Brasil, não. Vem de lá para cá. Tudo, as mudanças táticas, colocar 4 zagueiros para jogar, pegar o número 10, colocar de volante, tudo isso vem de lá para cá. Não se joga mais com 2 pontos com centroavante, ponta quando está atacando, mas normalmente não jogam com 2 pontas abertos, né? Aí o cara vai dizer, peraí disso, o Vinícius Júnior joga na ponta esquerda. Gente, eu não estou dizendo que são todos os times, não. Mas se você tem um jogador que tem essa qualidade, dele, é do jogador, vai fazer o quê? Você não vai poder mudar, não é? Então, assim, bastante elogiado, então, o time do Bahia, nesses últimos jogos, jogo do Vasco. Só que nós que estamos aqui no dia a dia, a gente tem que avaliar os acertos e os erros. Então, nós apontamos os acertos e os erros do time do Bahia, que realmente tem brilhado aí. Então, assim, a classificação lá na frente, lá atrás, a gente está sempre observando. Tem muita gente achando que o São Paulo tem condições de passar o Bahia. Pô, pelo amor de Deus, aí realmente é você tá brigando com o que acontece de real no futebol. Porque para o São Paulo passar o Bahia, o São Paulo teria que ganhar os 3 jogos e o Bahia perdeu os 3. Porque sabe o que? O São Paulo está aqui, ó, tem 13 vitórias. Né? O Bahia já tem 16 vitórias. A diferença é de 8 pontos. 8 pontos. Então, porque e tal. Gente, o Bahia está na Libertadores. Pode não ir direto, né? Para o Bahia ir direto, tem que abrir uma sexta oportunidade aí, ou o Bahia passar o Botafogo. Aí sim, 2 pontos à frente só, o Bahia pode passar. Boa noite, que show, meu nome é Maico. Rapaz, eu vi um podcast Miranda falando de Rogério Ceni, até
discordei quando ele fala do Bahia que o Rogério sempre queria ver com um elenco de grandes jogadores. Tirando Flamengo e Palmeiras, meu amigo. No Brasil hoje, acima da média, não tem nenhum. O Cruzeiro tá com um excelente time, mas o Bahia hoje, com o time titular, compete com qualquer um desse time. O problema do meu Bahia, eu continuo dizendo que é técnico. E hoje, Miranda fala algumas coisas aí que representa isso. O que ele deslumbra, às vezes ele tira a capacidade do jogador de superar dentro de campo, porque ele acha que o jogador não vai dar conta de determinada jogada. E saca o cara, bota o cara no banco, e nem tudo tem a personalidade que Miranda tem falando aí. E avacalha, perde ritmo, perde rendimento. E aí, meu filho, você perde o elenco, o cara não corre por você. O exemplo é Arias. Ele fala basicamente que a culpa é do Rogério Ceni, né? Que ele muda, que. Assim, que a gente já comentou isso aqui. Olha, a gente não. O que o torcedor falou aí, alguém falou, porra, que Rogério Ceni é elogiado lá fora. E tem motivos para elogio, como tem motivos para crítica, viu, Michael? O que a gente tem hoje aqui é uma sensibilidade de quem está muito próximo dos jogos, né? Porque quando você vai lá de fora, vamos aqui falar do Flamengo. Você vai fazer todos os elogios a Felipe Luiz, mas tem torcedor do Flamengo, não nesse momento está disputando o final da Libertadores, que tem rejeição a alguns métodos do Felipe Luiz, que eles estão no dia a dia do clube. Mas, pô, você vai dizer, um cara vai ser campeão brasileiro na próxima semana, né? Provavelmente contra o Ceará, e você vai criticar um cara desse, mas tem motivo para crítica. Então, se a gente olhar o Bahia, que está em sexto, ele está no lugar certo, mas é melhor que o Mirassol, jogador por jogador, né? Acho que os jogadores do Bahia têm mais qualidade do que o do Mirassol. Mas no conjunto, no trabalho do técnico Guanais e dos jogadores, o Mirassol está melhor. O Mirassol merece estar em quarto lugar, né? O Mirassol tá jogando melhor que o Bahia. E o Botafogo tá na frente do Bahia. Mas por que tá na frente do Bahia? É treinador? David Ancelotti? Então a gente precisa estudar, né, Dito, a fundo o que é que acontece às vezes com o Bahia e com o próprio técnico, o Rogério Ceni, ou com o elenco. O Márcio, ele, se eu não me engano, porque para mim não estava muito legal, não, né? O diálogo dele ficou meio que atrapalhando, eu entendi algumas coisas. Ele disse que, fora Flamengo e Palmeiras, o Bahia é o melhor elenco que tem no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ele falou isso aí. E que Rogério, com um time desse, não consegue. Você está enganado, na minha opinião. Pega aí os elencos de Atlético Mineiro, pega o elenco do Cruzeiro, o Bahia está atrás do Botafogo, o Bahia está atrás de todos esses aí. De elenco, tá. Eu boto aqui com você, pega o time do Atlético Mineiro todinho, pega o Botafogo todo e vamos comparar jogador com jogador para dizer assim, esse aqui jogaria no Botafogo, esse aqui jogaria no Atlético, sabe? Então, devagar. Eu acho que o Bahia, por elenco, poderia estar na quinta posição ou na sexta posição. O Bahia não pode estar atrás do Mirassol. O Mirassol tem um elenco, né, fraquinho para a Série A. Agora, nem sempre o melhor ganha. Lembra da Copa de 82? Lembra a seleção brasileira? A seleção brasileira era 3 vezes melhor do que qualquer uma seleção daquela ali. Ganhou a Copa? Não ganhou. E perdeu de uma seleção, sabe? É aquela seleção, assim, muito mais ou menos na Copa do Mundo. Então, vamos ver o ano que vem, né? O Rogério, às vezes, ele acaba se atrapalhando por ele mesmo. Ele tem nada que dar, por exemplo, a declaração de que o Bahia tem que contratar no ano que vem tal zagueiros que precisa. Para que ele vai falar isso? Sabe? Se o Bahia precisa de atacantes, muitos atacantes, o Bahia precisa de atacantes, o Bahia precisa contratar 3 homem-gol, 3 centroavantes, o Bahia tem que ter. Para um time grande, que tem um grupo City por trás, você tem que ter 3 caras, um jogando e 2 ali com sede de jogar, de ganhar. Você tem que ter um meia direita, um destro, que pega essa bola no meio, tipo o que Cauli jogou em 2023. Você tem que ter esse cara ali. Você tem que ter os caras mais fortes, sabe? Físicos, para jogar Libertadores da América. Então, ele fala até nisso. Mas só que ele dá exemplo de zagueiros, sabe? Que precisa lá para trás, do setor defensivo. Então, ele mesmo acaba se atrapalhando. Eu acho um bom treinador que tem seus erros, mas eu fico sempre pensando, quando eu falo em Rogério, Márcio e Luana, assim, já pensou se ficar naquela de 3, 4 meses você está mudando treinador? 3, 4 meses você está mudando treinador? E o Rogério, você vê que é um cara que está ali, estabilizado. Assim, eu vejo o Palmeiras, né? Olhando assim, superficialmente. Ontem que fez o gol foi Facundo Torres, que é banco, às vezes nem vai no banco. Flaco Lopes arrebentando, Facundo Torres e outros, né? E outros. Sousa é titular absoluto do Bahia, Márcio. Pois é. Sousa é titular Sousa, absoluto do Bahia. ou seja, um clube grande, e o Bahia
Bahia é grande e está se tornando cada vez maior ano a ano no elenco. Não estou nem falando de estrutura, estou falando de elenco. Está melhorando o elenco a cada ano, mesmo que às vezes muito pouco a diferença, mas tem aumentado o padrão, o patamar. Não tem, só tem o William José, pô. Só o William José, não tem mais ninguém, imagine. Que coisa horrorosa. A questão não é nem criticar Rogério, entendeu? O grande problema é porque nós torcedores, nós entre aspas, torcedor do Bahia pensa que o Bahia é imbatível, que o Bahia é o Real Madrid da vida. Não pode perder, não pode empatar, tem que ganhar todo mundo. Tem umas reclamações aí também que não tem lógica, não. O torcedor tá pensando que o Bahia é imbatível. Pablo, Direcer Bahia, um abraço. Ô Pablo, e assim é normal, viu, que tenha críticas sem fundamento, porque são tantas críticas de ponto de vista diferentes que a gente não tem nem como apoiar todas, mas assim, muitas críticas, independente de achar que o time é imbatível, e tem muita gente que pode achar mesmo, ninguém gosta de perder, Flamengo quando perde, empata aquele jogo do Atlético, eu vi gente criticando que tava tomando 1-0, com o time reserva, né, o time depois colocou a Arrascaeta, foi colocando os jogadores e o time empatou, mas tinha muita gente criticando, não há dúvida com relação a isso, Dito. É interessante, Márcio, assim, fica no papo de botequim. Se a gente for para um bar, e aí eu, Márcio e Luana vamos num bar, e tem mais 5 colegas, aí o cara vai dizer, porra, tem gente que fica falando, rapaz, Cauli, você não viu, não? Cauli, na hora do segundo gol do Bahia, o cara se posicionou ali do lado esquerdo, chamou a marcação e tal, aquilo ali passa. Aí daqui a pouco você toca de assunto, mas nós aqui não podemos deixar passar isso, porque nós falamos para milhares de pessoas, né? Nós temos que ter uma opinião aqui no programa. Mas essa coisa de torcedor, como você falou, cada um interpreta de uma maneira. Eu tenho certeza que tem torcedor aí que acha que Cauli tem que ser titular do time, né? Que acha que Thiago tem que entrar no lugar do William José, que acha que Caio Alexandre, mesmo o Acevedo jogando bem, tem que ser titular. Então, nós aqui temos que fazer um balanço, um equilíbrio de tudo que se fala e ter uma opinião mais séria, né? Mais imponente, com mais força, para que o torcedor acredite no que a gente está falando aqui, porque a gente fala sempre com firmeza, porque a gente está estudando isso, a gente tem acompanhado tudo, mas cada um torcedor tem uma avaliação diferente.